Lucas 1, de 46 a 56. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. E Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Meus queridos, no início desse século, início dos anos 2000, lançou um filme que ficou bem famoso, uma comédia romântica, muito light, muito levezinha, bom para você ver aí em casal, que foi o Como Se Fosse a Primeira Vez. Se fosse a primeira vez, é um filme desses que a gente vê, se emociona, esquece, mas ele ficou marcado por uma coisa. Ele, primeiro, falou de uma menina que tinha uma doença, e a doença é que todas as manhãs ela esquecia a sua memória mais imediata. E um dia, essa menina se apaixona por um rapaz, eles se encontram, se apaixonam, gostaram um do outro, só que na manhã seguinte, quando ela acorda, aquela pessoa que está ali do seu lado, ela não conhece, absolutamente não sabe quem ela é, porque ela perdeu a sua memória recente. Então, qual é a história do filme, a moral do filme, a lição do filme? É para que a gente aprenda a todos os dias conquistar de novo as nossas esposas e vocês nos conquistarem como seus maridos. Coisa muito fácil, não é, gente? Tranquilo, todos os dias, é como se fosse a primeira vez. Fica a lição para a gente, como casal. Mais uma coisa interessante, claro que não é a perspectiva imediata do filme, é o olhar da menina, que você se colocasse no olhar dela, daquela que perdeu a sua memória, que todo dia tinha que perceber que a pessoa que está aí do seu lado é um absoluto desconhecido. Como é que devia ser a reação? No filme mostra um pouco das reações, mas como é que seria a sua reação se quando você acordasse amanhã o seu marido ou a sua esposa fosse um completo estranho? Passado o susto e a tentativa de talvez contar para você a história da sua doença, pouco a pouco você ia viver quase como num inferno relacional. Porque, ao contrário da boa índole do filme, não saber quem está ao nosso lado é uma coisa terrível. O que torna os nossos relacionamentos viáveis, saudáveis e possíveis é o fato de nós conhecermos quem está do nosso lado. Se todo dia você fosse surpreendido por uma reação a qual você nunca esperava, vamos colocar aí nessa coisa mais imediata, do seu marido ou da sua mulher, dentro do coração você ia viver uma coisa absolutamente confusa. Já pensou? Se você soubesse, acordasse todo dia, desse um bom dia alegre e feliz, mas você não sabia que por acaso a pessoa tem um mau humor crônico de manhã. Porque tem gente que é assim, né, meus irmãos? Tem gente que a gente fala bom dia com alegria e a pessoa responde com um mau humor terrível, que só depois de alguns minutos e muita cafeína no sangue, a pessoa vai poder se comunicar com um grunhido razoável com você de manhã. Não sei quem é essa pessoa, não sei quem sou, mas existem pessoas assim, né? Existem outras que já de manhã acordam a 220 km por hora ou a 220 volts por hora. Tem gente que é assim, imagina que se você tivesse de manhã todo dia descobrir se a pessoa é assim. Tem gente que gosta de abraço, tem gente que prefere um pouco mais de distância, tem gente que adora brincar diante das situações, tem gente que é um pouco mais sério, tem gente que é muito sistemático, seja na arrumação, seja na organização, seja no planejamento do dia, tem gente que é um pouquinho mais largado. Volta aí essa premissa, todos os dias, você tendo que descobrir tudo isso a respeito do seu cônjuge. Não seria possível você fazer qualquer pedido a ele. E eu não tenho dúvida, meus queridos, que com Deus as coisas não são diferentes.
O nosso relacionamento com Deus só é possível, só é viável, só é saudável se a gente descobre todos os dias quem está do nosso lado. Mas ao contrário das pessoas, que por mais que exista uma certa estabilidade, pessoas nos surpreendem, uma coisa fantástica a respeito de Deus é que nesse sentido Deus não nos surpreende. O que Deus pensava a respeito do pecado lá no Antigo Testamento, ou desde a eternidade, a situação muda, a sociedade se moderniza, os nossos conceitos se transformam, mas não tenha dúvida, o que Deus pensava lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, sobre os 10 mandamentos, Ele continua pensando hoje. E se a gente se modernizar ainda mais, ao ponto de desconfigurar as nossas relações sociais, não se engane, Deus irá continuar pensando exatamente a mesma coisa que Ele falou lá no Decálogo, em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Alguma coisa a respeito do caráter de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor. E a gente descobre isso nas páginas do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento também, mostra sobre a bondade, sobre o amor de Deus. Por mais terrível que tenha se tornado a nossa sociedade, ou por mais atroz que tenha sido os nossos atos, também não se engane, Deus continua sendo amor e não há nada que vai transformar isso. Quando Tiago vai falar a respeito de Deus, sobre toda a boa dádiva, ele vai falar que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, que lá dos céus. Mas ele vai falar quem é esse Deus que vem lá dos céus. Ele diz, em quem não pode existir sombra ou variação de mudança. E talvez muitas das nossas neuroses eclesiásticas ou espirituais, elas advêm do fato de que nós não conhecemos a Deus ou atribuímos a Ele uma relação da qual Ele não possui. Às vezes achamos que Ele está de mal com a gente, quando na verdade Deus está renovando a sua misericórdia e mostrando o seu amor por nós. Às vezes achamos que conseguimos negociar com Deus mais ou menos o nosso pecado, e Ele está de bem com a vida, está de bem com a nossa vida. Quando na verdade, meus irmãos, Deus está olhando para nós, querendo chamar a nossa atenção, nos em amor disciplinar, para que a nossa vida não seja exatamente a mesma coisa que nós estamos levando nos nossos dias. E a gente especula e pensa e acha que sabe o que Deus pensa a respeito do nosso respeito, a respeito da nossa situação, mas a pior coisa, e o que pode causar para você mais instabilidade, mais neuroses espirituais, é o fato da gente não ler a Bíblia e descobrir o que de fato Deus pensa a respeito das coisas. Como bom cristão protestante reformado, meus irmãos, eu não especulo nada a respeito de Deus, eu leio o que a revelação de Deus tem a dizer a respeito das coisas. Porque no momento de fato que eu especulo, eu me torno distante, começo a construir um Deus à minha imagem e à minha semelhança, e eu quero de fato cada vez mais descobrir quem Deus é, para que eu seja a imagem e semelhança desse Deus que não muda o seu caráter, em quem não há sombra, em quem não há variação de mudança. E se existe alguma coisa que Maria nos ensina aqui nesse texto, é sobre o caráter de Deus. Maria lia a Bíblia, meus queridos. Maria era uma estudiosa da palavra. Não, ela não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse. Isso não é o texto que ela lia. O texto que ela lia era do Antigo Testamento. E também, meus queridos, a palavra de Deus dentro dela, e ela criando ali a palavra de Deus com P maiúsculo, que é Jesus Cristo. Mas nesse texto, ela recebe a revelação do anjo Gabriel. E conhecedora de tudo aquilo que Deus é, desde as páginas do Antigo Testamento, ela começa a adorar a Deus, não com a sua especulação, não com o seu sentimento apenas a respeito da pessoa de Deus, mas como Deus se revelou nas páginas da palavra de Deus e como Deus se revelou na história da sua própria vida. O que ela diz nesse cântico, que é chamado o Magnificar, palavra em latim desse primeiro versículo aqui que nós lemos. E ela diz sobre a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus. E a coisa a respeito do caráter de Deus, ela diz, esse Deus que é o meu Salvador. E Maria também influenciada por toda a literatura do Antigo Testamento, ela sabe que a palavra salvação no Antigo Testamento tem dois sentidos. Salvação no Antigo Testamento tem o sentido que talvez hoje a gente fale mais como livramento. Deus me salvou de um assalto. Deus me salvou de um acidente.
Deus me salvou de uma doença. Hoje a gente fala muito mais de livramento. Tive um livramento essa semana, era para ser assaltado, todo mundo foi assaltado no ônibus, menos eu. Ou todo mundo foi assaltado aí na linha de carros, menos eu. Ou tive um acidente, foi pertinho de mim, se eu não tivesse saído 30 segundos antes, ou 30 segundos depois, eu teria sido pego naquele acidente. E o que a gente fala, isso foi um livramento de Deus. Essa palavra salvação lá no Antigo Testamento também tem esse caráter em diversos textos. Vou ler um para vocês, que está em 2 Crônicas 20, 17, quando a Bíblia nos diz: nessa batalha não tereis que pelejar. Então o contexto de guerra, de uma batalha. Prostai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ora, o sentido de salvação aqui é esse, é de livramento, do socorro que Deus tem para a sua vida. Mas também a salvação lá no Antigo Testamento tinha a ver com a remissão dos pecados, com o perdão e com a reconciliação do homem com Deus. Davi, quando peca e erra, ele atribui essa palavra, salvação, a esse contexto. Ele diz para Deus no Salmo 51, um clamor do seu coração para Deus, um choro, dizendo: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Quem pecou não precisa de livramento de guerras, de livramentos de assalto, de livramentos até de doença. Quem pecou precisa da salvação, do perdão dos pecados. E Davi diz: me restitui a alegria daquele que foi um dia regenerado pelo teu Espírito. Porque eu pequei, não perdi a salvação, mas perdi a alegria de te pertencer, porque os meus pecados me afastaram do Senhor. Deus me restitui. E esse é o sentido aqui também que o Antigo Testamento nos fala. E qual o contexto de salvação de Maria? Acho que a gente pode trabalhar nos dois. Primeiro, porque Maria reconhece que Deus colocou essa humilde serva dentro do seu grande plano. E isso também para Maria era uma salvação. Versículo 48 diz: por que eu louvo esse Deus, o meu Salvador? Porque Ele contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Que coisa bela, meus irmãos! A alegria do Deus que havia colocado Maria num lugar importante na história, que tinha salvado ela talvez de um anonimato, salvado ela de talvez não fazer uma parte tão grande no plano de salvação de Deus. E ela diz: olha, meu Deus, meu Salvador, o Senhor contemplou a minha humildade e me colocou num lugar importante, não um lugar de veneração, não um lugar de adoração, não um lugar de intermediação entre Deus e os homens, mas um lugar de uma serva de Deus, que foi usada para carregar no seu ventre o plano do Senhor para a humanidade. E isso é graça. Graça de um Deus que chamou as coisas loucas para envergonhar as sábias. Graças de um Deus que chamou uma Maria, que chamou um José, gente comum, para que seja parte do seu próprio plano. Mas José, marido de Maria, também havia ouvido do anjo que esse Jesus porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Claro que a salvação talvez tenha esse contexto: o Senhor me olhou, o Senhor me viu, o Senhor contemplou a humildade da sua serva, aquela que não era absolutamente nada, e me destacou como serva do Senhor, não como adoração, não como veneração, não como intermediação, mas também porque eu sei, e o Senhor é meu Salvador, porque desde já eu confio naquele que está ou estará em breve no meu ventre. Porque Maria sabia, meus irmãos e minhas irmãs, que o que escraviza o homem, de fato, não são os sistemas políticos. O que escraviza o homem, de fato, não são imperadores, não são pessoas, não são instituições, mas o pecado do próprio homem, que o controla, que o domina, que o subjuga e faz com que ele seja alienado da verdade, da única verdade dessa vida, que é Deus. E não existe, meus irmãos, libertação maior
até porque o sentido de liberdade na vida é essa, na Bíblia é essa, conhecer aquele que é o autor da vida, conhecer a Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia nos diz? E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis Cristo, e Cristo vos libertará. Ainda que estejamos presos atrás das grades, ainda que vivamos sob um sistema opressor, seja ele econômico, seja ele político, seja ele de que natureza for, o que traz liberdade ao coração do homem é saber que esse homem foi reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. Aliás, essa é a mensagem do Natal, que esse menino que veio salvar o povo dos seus próprios pecados. E por isso a gente tem que cada dia mais agradecer a Deus, porque Ele é o nosso Salvador, irmãos. E a consequência disso, a gente vai ver logo no final. Maria reconheceu isso e disse: porque o poderoso, versículo 49, o poderoso me faz grandes coisas, santo é o seu nome. Ela diz: esse Deus é o meu Salvador, esse Deus também é poderoso, e esse Deus assim é santo. Se existe alguma coisa que a gente pode reconhecer muito clara na vida de Maria, é o sobrenatural. E quando a gente lembra do sobrenatural, a gente lembra do poder de Deus. Ora, esse Deus poderoso, o que ele fez com Maria? Maria, você nunca se encontrou fisicamente com José, nunca teve relações sexuais com ele, e ainda assim vai ser gerado dentro de você, dessa maneira sobrenatural, um ente santo, que será o Filho de Deus e salvará o povo dos seus pecados. Quer poder maior do que esse? E Maria viu e experimentou na sua própria carne, na sua própria vida, o quanto esse Deus, Ele é poderoso. Quanto esse Deus está acima da nossa lógica humana. E quanto talvez o que a gente conheça de fato a respeito do poder de Deus seja uma ínfima, uma pequena parte diante daquilo que Ele pode de fato realizar na nossa vida, no seu coração, na nossa história. E eu creio, meus irmãos, que são coisas que Deus vai fazendo, e Deus vai provando o seu poder, e talvez provando a nossa vida, para mostrar o seu poder, através do tempo também. Porque tem certas coisas que Deus nos promete, e Deus fala até que vai fazer, e que a gente acaba rindo dele, não é verdade? O riso mais famoso, o riso que duvidou do poder de Deus, mais famoso na Bíblia, é o riso de Sara. Uma mulher a quem Deus havia prometido: ora, você também vai gerar um ente, não um ente santo, mas o plano de Deus, né? Deus havia chamado o povo judeu através de Abraão, e de Abraão haveria uma descendência, Abraão, Isaque e Jacó, e a partir disso o povo de Israel. E Sara já não era nenhuma menina, já era, a Bíblia diz, avançada na sua idade, e também a palavra de Deus nos diz que havia cerrado os seus costumes. Ela já não podia mais engravidar. E quando Deus reafirmou a promessa, ela riu de Deus e falou assim, no seu coração, até parece, né? E Deus renovou a promessa, e que Ele renovou para Maria, e que Ele renovou de uma maneira ou de outra para Ana, que é um cântico muito parecido com o cântico de Maria, dizendo que para Deus não há impossíveis nas suas promessas. Porque não existe limite para o poder de Deus. Eu sei, existe limite para você. Eu sei que existe limite até para o seu corpo. Eu sei que existe limite para a sua conta bancária. Eu sei que existe limite para que as coisas sejam transformadas. Mas se existe alguma coisa que não tem limite na Bíblia, é o poder de Deus. E Maria declarou: eu sei, Deus, que Tu és poderoso. Poderoso é o Teu nome. Por onde você anda nessa estrada do tempo com Deus? Diante do poder de Deus e diante de todas as suas orações, onde você se encontra nesse momento? Naquele momento da dúvida e da reafirmação da dúvida dentro de você, que talvez Deus tenha esquecido ou encolhido o seu braço? Ou no momento onde Maria reafirma que o braço do Senhor valorosamente agiu na nossa história? Ou talvez um momento onde você continue, precise reafirmar que apesar de tudo, valorosamente o braço de Deus agirá na sua vida e na sua história. E esse Deus que é poderoso, Maria diz, e o seu nome é santo.
Santo, a gente conhece a etimologia da palavra. A palavra santo quer dizer separado. Quando Paulo vai falar a respeito dos cristãos, ele chama os santos em Roma, os santos em Filipos, os santos da dispersão, os santos. Na Bíblia, santo é todo filho de Deus. Não são pessoas mais especiais, não são pessoas que têm um degrau maior na sua espiritualidade. É todo aquele que um dia foi lavado e remido no sangue de Cristo. Esses são santos. Mas a Bíblia diz que o nome de Deus é santo, e é santo, 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 e é santíssimo. E quando o Hendrickson vai tentar explicar por que Maria falou isso, ele diz, olha, santo, porque o nome de Deus é santo, porque está acima de todas as criaturas. O nome de Deus está acima de todas as fraquezas humanas, inclusive do pecado. E Calvino diz nesse texto que o nome de Deus é chamado de santo porque ele é dado a mais alta reverência, e quando o nome de Deus é mencionado, é necessário imediatamente relembrarmos da sua adorável majestade. Isso quer dizer, quando a gente fala do nome de Deus, meus irmãos, eu acho que tem que fazer a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida tremer, porque o nome dele é santo. Semana estava falando sobre o nome de Deus no discipulado. Aí lembrei daquele costume antigo que os escribas tinham de mudar quando escreviam o nome de Deus, o Yahvé, o nome de Deus lá no Antigo Testamento, de se lavar, de lavar as suas mãos, trocar a sua caneta, só para escrever o nome de Deus. Eu acho que a gente não precisa disso, porque Jesus também, inclusive, denunciou a hipocrisia de muitas vezes você pode lavar as suas mãos, fazer 10.000 sinais de reverência, trocar a caneta, escrever o nome de Deus, que é santo, e ainda assim o seu coração ser absolutamente desconexo dessa realidade. O que interessa, na verdade, não é o ritual, é como anda a sua vida diante da santidade do nome de Deus. Não é para a gente resgatar isso. Toda vez que eu falar o nome de Deus, a gente fica em pé ou levanta. Não é. Para mostrar a nossa reverência. Mas para que dentro de nós seja resgatado isso, a santidade do nome de Deus, daquele em quem não há fraqueza, não há pecado, aquele a quem não há conversas ou negociações. Eu posso, pô, Senhor, mas olha só, eu fiz isso, mas também aquilo, aqui, tentar negociar alguma coisa com Deus, como se Deus fosse um qualquer como nós. Falamos nele não há variação, falamos isso, nele não há variação ou sombra de mudança, não há jeitinho, não há mentiras, não há nada a se esconder diante do nome de Deus. Não há, como depois Maria vai dizer, não há pedigree também espiritual diante do nome de Deus. Ah, mas quem fez isso fui eu, o poderoso, o rei, o soberano, o imperador, seja lá quem for. Não há nada isso diante de Deus. Deus derruba os poderosos, porque a santidade do nome de Deus, ela é inegociável, meus irmãos. E por isso, isso é um motivo da nossa adoração, mas também um motivo para nós nos descortinarmos da sua presença. Senhor, teu nome é santo, e eu quero tirar as sandálias do meu pé para dizer, eis aqui um pecador que merecia a condenação eterna, mas a tua misericórdia se renovou. Santo é o teu nome, e assim como tu és, Senhor, me dá um pouco do teu atributo, porque eu quero ser santo como o Senhor é também na minha vida. E cada vez que mencionar o teu nome, que meu coração trema diante da presença daquele que está aqui, meus irmãos, não se engane, entre nós, o qual merece a nossa reverência, a nossa adoração. Maria disse, e a sua misericórdia, ela vai de geração em geração sobre os que o temem. Pense na honra que Maria teve na hora que ouviu que ela iria receber essa missão. Pense nisso. Pense que o anjo Gabriel vai te visitar essa noite e vai te falar alguma coisa muito especial. Como a gente vai se sentir honrado com isso? E eu me sentiria. Acho que todos nós temos que nos sentir. Mas Maria, mesmo com essa honra, ela se colocou no seu lugar. Porque ela percebeu que tudo o que iria acontecer advinha do fato de que a misericórdia de Deus vai de geração em geração sobre os que o temem. Eu lembro, falei isso no primeiro culto, toda vez que o reverendo Leonardo, eu, o reverendo Alexandre, o reverendo Duzi, ou qualquer um que vai vir aqui se levantar para pregar o Evangelho, a coisa mais importante e que a gente sempre tem que ter na nossa vida é que o que nós estamos fazendo aqui é fruto da misericórdia de Deus. Eu até acredito, meus irmãos, que meu chamado é especial. Eu é que não sou.
E eu acredito que qualquer chamado que você tenha para fazer qualquer coisa é um chamado especial, mas nós não somos. O que faz a gente executar, fazer o que Deus quer que a gente faça é a misericórdia de Deus, que não olhou ou que perdoou o fato de nós sermos pecadores do jeito que nós somos e nos levantou com poder e graça pela sua misericórdia, pelo seu amor que se renova por nós também a cada manhã. É porque Ele me ama. E eu não posso, e você não pode se esquecer disso nunca, até para a hora de você pedir as coisas para Deus. Lembro sempre disso quando falo de graça, toda vez que vier alguma pontinha de orgulho, que Deus tem que te responder, ou que Deus vai te responder porque você negociou isso ou aquilo, lembre-se disso, toda vez que você pede alguma coisa para Deus, Senhor, é pela tua misericórdia que se renova de geração em geração sobre os que o temem. E o que Ele faz, além de ser misericordioso, além de ser santo, de poderoso, a Bíblia nos diz que Ele agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam os pensamentos soberbos. Maria continua, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. O que é belo também na palavra de Deus é a inversão da ordem que Deus coloca, meus irmãos. Se os reis e os imperadores lá na antiguidade se achavam deuses ou se achavam legítimos representantes de Deus aqui na terra, Maria vai dizer que a graça de Deus não está sobre esses quando eles têm um pensamento soberbo, mas que a graça de Deus resolveu manifestar o seu maior motivo de graça, a vinda do seu filho Jesus, como eu disse, meu irmão, por uma Maria, por um José. E não havia Herodes, e não havia César, e não houve Dioclecianos, e não houve imperadores, e não houve ditadores da Coreia do Norte capazes de calar a voz dos cristãos, porque Deus sempre foi maior do que isso e usou gente iletrada, mas que confia em Deus, e usou gente letrada também que confia em Deus, e usou servos que confiavam em Deus, e usou reis e poderosos também que confiavam em Deus, mas todos tinham a mesma característica que Maria falou: eu sou humilde na tua presença, absolutamente nada, é a tua misericórdia, e o Senhor derruba aqueles que têm o rei na barriga, para fazer com que aqueles que têm o Filho de Deus na barriga e no coração sejam exaltados, para ser parte do plano maior daquele que é o Rei dos Reis. Deus inverte a ordem. Deus está com os menos poderosos, Deus está com os menos favorecidos. Isso não quer dizer dinheiro ou poder temporal, mas que dentro de si carregam a marca da humildade, de que tudo é porque Deus é alguma coisa neles. Deus amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Maria também, lembra, ela conhecia Gênesis capítulo 12, toda a história do chamado de Deus lá para o povo judeu. E falou que Deus, que desde aquela época tinha um plano, desde sempre, desde a eternidade, tinha um plano para o seu povo. E já desde a antiguidade havia prometido o Messias. Maria olha e fala assim, aquela promessa lá desde o Gênesis, até hoje, as páginas daqui do Novo Testamento que são escritas nesse momento, enquanto Maria fala, ela percebia a misericórdia de Deus foi de geração em geração, e a sua fidelidade na sua promessa desde sempre até o dia de hoje, quando Ele havia prometido o Messias que hoje é gerado dentro de mim. Deus, meus irmãos, é fiel em todas as suas promessas. E a gente precisa ter esse santo exercício da lembrança. Santo exercício de olhar para trás, de olhar para o que Deus prometeu, de olhar para aquilo que Deus falou e lembrar que se o nome dele é santo e ele não é como eu, que esquece, que não cumpre, que não faz, que erra, que falha, Deus é diferente. Ele é de fato fiel em todas as suas promessas, e o plano de Deus através de Israel foi cumprido desde o Antigo Testamento até o ápice que é na pessoa de Jesus Cristo. Diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? Duas coisas. Primeiro, adorar a Deus. O cântico é um magnificar, é um adoremos.
Senhor, a minha alma te engrandece, o meu espírito se alegra em ti. Quando a gente conhece a Deus pelo que Ele é e não pelo aquilo que a gente especula que Ele seja, nós não temos outra postura. Quando a gente experimenta o seu poder, a sua santidade, a sua misericórdia, a sua salvação, a sua graça, a gente só pode dizer com Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E a gente percebe que até o momento de música não é só música, a adoração é mais do que isso, mas não é só música, é uma adoração reverente e santa de um Deus que é todas essas coisas que Maria nos falou. Mas também Maria nos diz porque Ele contemplou na humildade da sua serva. Gera adoração dentro da gente ao ver tudo que Deus é, mas gera serviço também. Se você diz que conhece a Deus, se você diz que conhece a Deus do fundo do seu coração, não há outro sentido na vida senão querer fazer parte do seu plano. Eu acho, meus irmãos, que Deus vai dar, tenho certeza, que Deus dará cabo do seu plano independente de nós. Mas quem ama a Deus e conhece Ele, quer fazer parte do seu plano. Sabe aquele menino que diz: eu quero entrar na brincadeira? Eu não jogo bem não, mas me deixa jogar, porque eu sei que esse time é vencedor. É assim que eu acho que a gente tem que ser como servo diante de Deus. Senhor, eu quero fazer parte do teu time vencedor, Senhor. Tenho pouco para te oferecer, mas quando o Senhor passar a bola para mim, ainda que eu seja um perna de pau, e isso eu falo de carteirinha, irmãos, tudo que eu posso fazer, e eu confio na tua graça, eu vou fazer do fundo do meu coração. Porque ainda que eu seja um profissional importante, o sentido da vida é cumprir os planos de Deus. Ainda que eu seja bem sucedido e não há nada de mal nisso, em tudo que eu faço, a coisa mais importante é ver uma alma se entregando a Jesus. É colocando o que eu sou diante do Deus Todo-Poderoso. E Maria fez isso. Eu te adoro e eu te sirvo, meu Deus. Duas coisas que eu quero terminar falando para você. No começo a gente falou de uma menina e de uma história que não é verídica, mas acredite, acontece, muito raro, mas acontece, que tinha que perceber todos os dias quem estava ao seu lado, porque ela não o conhecia. Todos os dias você acorda e Deus continua absolutamente a mesma pessoa. E o único modo de conhecer esse Deus é olhando para a sua palavra. Mas eu quero dizer de dois modos em que você não pode conhecer a Deus. Mas talvez os métodos que a gente acaba tentando conhecer a Deus. O primeiro deles, quando a gente olha para as circunstâncias. A gente desaprende o que Abacuque falou: Senhor, ainda que a terra não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, eu ainda assim confiarei no Deus da minha salvação. Eu já preguei esse texto aqui para os irmãos. E eu lembro de uma coisa: é olhar para tudo, olhar para a seca e falar assim: isso não é sinal, pelo menos na minha vida, do que a misericórdia de Deus se renovou, de que Deus se esqueceu de mim ou de que Ele não me ama. Porque não é muitas vezes assim a maneira como a gente mede a ação de Deus por nós? Às vezes a gente olha para o nosso redor, olha para as circunstâncias, tudo vai mal, instintivamente nós concluímos alguma coisa errada a respeito de Deus. Deus se desestabilizou, olhou para mim e falou assim: olha, você fez muita besteira. Eu vou fazer tudo secar para você perceber o quanto eu não te amo nesse momento. E Abacuque falou assim: não é assim que eu conheço a Deus, não. Ainda que essas coisas, ainda que as circunstâncias sejam assim, Deus continua sendo o meu Salvador, o Santo, o Poderoso, o Misericordioso e o Justo, o Amor, o cheio de graça, o Benigno, tudo aquilo que a palavra de Deus revela quem Ele é. Não olhe as circunstâncias para perceber quem Deus é. Olhe para aquele que não muda. Segundo, e esse a gente termina, não olhe para os seus sentimentos. Esse talvez seja pior ainda. A maneira como a gente varia, não apenas o nosso humor, mas a nossa percepção sobre as coisas é enorme. Nós concluímos muitas vezes coisas a respeito das situações e das pessoas de acordo com os nossos próprios sentimentos. Olha para o seu dia, percebe quantas vezes você usa a palavra eu sinto, ou eu acho, e na verdade esse acho, na verdade é baseado no teu sentimento.
E assim a gente lê a vida, assim a gente lê as nossas relações, a gente lê a nossa esposa, a gente lê o nosso marido, a gente lê o nosso filho, a gente lê os nossos pais, a gente lê a nossa comunidade, com os olhos do coração, que são bênçãos, mas pode ser uma maldição muito grande, se forem os nossos únicos olhos, e pior ainda, se eles fossem os nossos olhos para Deus. Tem hora que eu sinto que Deus não me escuta, não é verdade? Tem horas que você sente que Deus deixou de agir com o seu braço valorosamente sobre você. Tem horas que você sente que Deus nem olha mais para você. Nessa hora, lembre de Tiago, não há sombra e não há variação de mudança. Está sentindo isso? Mas Ele continua sendo santo, poderoso, misericordioso, o seu Salvador, a sua misericórdia que vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. E aí sim, quando você conhece a Deus pelo que Ele é, como Ele se mostra na sua palavra, e aí você lê a sua história a partir da palavra e não dos seus sentimentos e não das circunstâncias, a gente percebe que o Emanuel, o Deus que anda com a gente, é o que Ele é, não aquilo que a gente quer que Ele seja, ou que a gente espera, ou que a gente acha. E o nosso relacionamento com Ele fica incrível, meus irmãos, pode apostar nisso. Lute contra as circunstâncias, lute contra os sentimentos, e haja com a fé, com o olhar, naquilo que Deus de fato é para a sua vida. Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé. Meu Pai, nosso Deus, declaramos aqui, Senhor, o nosso pequeno, mas genuíno amor por Ti. Pequeno, Deus, porque quando nós olhamos a santidade do Teu nome e tudo aquilo que Tu fizeste, Senhor, por nós, ó Deus, a nossa resposta, Senhor, o nosso amor a Ti, Pai, não se compara, Deus, ao Teu amor por nós. Mas ainda assim nós Te louvamos e dizemos que Te amamos, ó Deus, do fundo do nosso coração. E com reverência, Deus, a santidade do Teu nome, Pai, nós pedimos, ó Deus, destruição dentro de nós a tudo aquilo, ó Deus, que sejam os nossos conceitos a respeito do Senhor, criados por nós mesmos. E pedimos, ó Deus, a construção, ó Deus, como Tu mostraste, ó Deus, a Tua serva Maria, para que dentro de nós a gente perceba esse Deus que é Salvador, que é santo, que é poderoso, que é misericordioso, que é fiel nas suas promessas, que age com o seu braço valoroso em favor daqueles que confiam nele, Senhor. E como a gente precisa disso, Senhor, dia após dia, para não nos deixarmos enganar, ó Deus, a respeito da Tua pessoa, Pai. E com o nosso coração enganoso, tentar ler, ó Deus, a vida a partir dos sentimentos, ou o Senhor, a partir da vida, Senhor, destrói-se em nós e faz-nos lembrar dessa Tua palavra, Pai. Onde somos instados, ó Deus, convocados, chamados pelo Senhor a receber, a descobrir o Senhor por aquilo que Tu és, ó Pai. E como isso é maravilhoso, Pai. Que a Tua palavra nos diz que Tu és coisas, Senhor, maravilhosas, ó Deus, que agem em favor de nós, ó Deus. Pedimos isso, Senhor, para que a verdadeira imagem do Deus vivo seja construída dentro da nossa vida, dentro da Tua casa, da Tua igreja e de cada família e de cada coração, Senhor, aqui. Eu Te peço isso, ó Deus, e para que essa imagem gere em nós uma verdadeira, genuína adoração ao Teu nome. E uma verdadeira e genuína mentalidade e atitude de um servo do Senhor, cujo grande desígnio e vontade é servir os Teus planos, é estar no centro da Tua vontade. Pedimos isso, ó Deus, confiados na Tua misericórdia, não por nós, e no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.